A alternativa que apresenta uma oração na voz passiva é... Então, relembrando, voz passiva, o que é? Isso, quando o sujeito recebe ação, sofre ação, e a minha voz passiva pode ser a passiva sintética, ou seja, vai vir o verbo ali na terceira pessoa mais o pronome ser, ok? Igual, por exemplo, vendem-se carros. Vendem, terceira pessoa, mais o pronome ser, ok? Vendem-se carros. E, através desse ser, eu consigo perceber que eu consigo transformar, eu consigo fazer o quê? Alongar a minha oração, transformar na voz passiva alongada, analítica. Porque vendem-se carros seria a voz passiva sintética, reduzida. Como que transforma? Lembra? Vendem-se carros, carros são vendidos. Então, carros é o sujeito do meu verbo vender e eles recebem a ação de serem vendidos. Por isso que nós dizemos que vendem-se carros é uma voz passiva porque o sujeito recebe a ação. E a analítica porque eu tenho o verbo na terceira pessoa mais o pronome ser. E quando eu falo que carros são vendidos, nós temos a voz passiva analítica. Porque eu tenho meu sujeito recebendo a ação e eu tenho a minha locução verbal, são vendidos. Verbo auxiliar mais verbo principal. Tranquilo? Então, tentemos achar a oração que se encontra na voz passiva. Ele não fala se é sintética ou se é analítica. Então, tentemos achá-la. 10 segundos. Relembramos? Ok, então vamos. Come-se bem nesse restaurante. Opa, tem verbo na terceira pessoa, no caso aqui do singular, mais o pronome ser. Mas eu consigo transformar para a voz passiva, analítica? E aí? Nesse restaurante é bem comido? Você vai ser servido no restaurante? Não, né? Então aqui, apesar de ter verbo na terceira pessoa mais pronome ser, eu não consigo transformar para a voz passiva analítica. Então, não é voz passiva sintética. Já cancelo, não temos voz passiva na letra A. Letra B. Precisa-se de operários. De operários são precisados? Não tem jeito de transformar para a voz passiva analítica. E detalhe, logo na sequência aparece a preposição de. Lembra lá da regrinha? Verbo transitivo indireto rejeita a voz passiva, ou seja, aquele verbo que pede um complemento com preposição, ele já rejeita a voz passiva. Só de observar ali que aparece a preposição logo após, com toda certeza não seria voz passiva a sintética. Tranquilo? Então cancelemos a letra B. Letra C. A maior parte das reservas florestais foi destruída. Temos voz passiva ali? O sujeito está recebendo a ação? Quem que é o sujeito? É só perguntar para o verbo, né? Ou para a locução verbal. Quem foi destruída? A maior parte das reservas florestais. Opa! Então é o meu sujeito, a maior parte das reservas florestais. Eita! Florestais, ok? E ela recebe a ação ou pratica a ação? Ok, recebe a ação de ser destruída. Ah, então aqui o meu sujeito é um sujeito passivo. O sujeito recebe a ação, então a minha oração está na voz passiva. E no caso aqui está na voz passiva analítica alongada, porque eu tenho a locução verbal, foi destruída. Então, resposta correta, Charlie, letra C. Porque na D, dá uma olhadinha, o menino feriu-se. Mas, pessoal, pode ser também, porque o menino foi ferido. Ok, ele foi ferido, sim, se machucou ali, né? Feriu-se. No entanto, é ele também quem pratica a ação. Então, nós dizemos que o sujeito pratica e recebe a ação. Ou seja, nós temos voz reflexiva. Tranquilo? Reflexiva. A ação vai e volta para o mesmo sujeito. Na letra E, poucos viram o acidente. Então, poucos viram, praticaram a ação de ver o acidente. Voz ativa? Então, resposta correta, letra C, Charlie. Passemos para o próximo exercício. Pessoal, só um detalhe. Se alguém quiser falar alguma coisa, professor, não entendi essa letra número 7 aí não. Não entendi por que que é. Destrava o microfone e fale comigo.
tranquilo? Estamos corrigindo aqui, mas não precisa que somente eu fale. Vocês também, se tiverem alguma dúvida aí, nos exercícios aí, podem falar aí as dúvidas de vocês, tranquilo? Não estou aqui somente para passar o gabarito para vocês. Estou aqui para passar o gabarito, estou aqui para explicar praticamente ali todas as alternativas e também para responder as dúvidas de vocês. Fechou? Então vamos lá, continuemos. Saudade de vocês aqui na sala. Tá vendo? Ali atrás, ali, ó. Um monte de cadeira vazia. Calma aí, pronto. Vamos lá. Número 8. Transpostos para a voz passiva, os verbos do texto. Que miragens vê o iluminado no fundo de sua iluminação? E por que nos seduz a ilha? Carlos Drummond de Andrade. Assume respectivamente as formas. Opa, então ele quer ver ali, quer saber de nós, transformando essas orações aqui em voz passiva, ou seja, o sujeito recebendo a ação, como que vai ficar a nossa, ou as nossas locuções verbais? 10 segundos para vocês. Então lembra lá, o meu sujeito tem que receber a ação. E aí? Camizu? Então tá bom, vamos lá. O homem comprou um carro. Voz ativa. Passar para a voz passiva. Um carro foi comprado pelo homem. Tranquilo? O homem, que é o sujeito, comprou um carro. Quem compra, compra alguma coisa. Um carro, objeto direto. O objeto direto, ele passa a ser o quê? Isso passa a ser ali o termo que vai sofrer a ação. E o nosso sujeito passa a ser o agente. É aquele que vai realizar a ação. Então, ele vai ser o agente da passiva. Então, o carro foi comprado pelo homem. O homem continuou agindo, mas não é sujeito. Porque quem que foi comprado pelo homem? O carro. Então, nosso objeto direto, ele vira o quê? Isso, ele vai virar o sujeito passivo. E o nosso sujeito lá da voz ativa, ele passa a ser na voz passiva o agente da passiva. Ele continua agindo, só que na voz passiva. Tranquilo? Então, tentei. Lembrando aí de deixar no mesmo tempo e modo verbal, hein? Vamos lá? Então vamos lá. Que miragens vê o iluminado no fundo de sua iluminação? Então quem que está vendo no fundo de sua iluminação ali? É o iluminado, que é o sujeito. Ok? Então ele tem que passar a ser o quê? Isso, tem que passar a ser agente da passiva. Só que o nosso verbo ver, ele vê naquele momento, presente. Tranquilo? Então, a minha locução verbal também tem que estar no presente. Então, olha só de saber isso aí, de colocar minha locução verbal no presente, porque o verbo ver está no presente. Eu já elimino a letra A, porque colocam eram vistas lá atrás no passado. Letra C, foram vistas. Lá atrás, no passado, foram vistas. E na letra E, foram vistas novamente. Então, eu já cancelo a letra A, a letra C e a letra E, só de saber que a minha locução verbal terá que ficar no presente. Então, que miragens são vistas pelo iluminado no fundo de sua iluminação? Seria ali a transformação. Que miragens são vistas pelo iluminado, que era sujeito, passa a ser agente da passiva, no fundo de sua iluminação. Então, são vistas. Tranquilo? E por que nos seduz a ilha? Quem que está nos seduzindo? Isso, a ilha é que está nos seduzindo.
Então, a ilha, que é o sujeito, ela passa a ser o quê? O agente da passiva. Tranquilo? E olha só, já que a ilha nos seduz, no passado ou no presente ou no futuro? Não seduz agora, então seduz no presente. Aí você dá uma olhadinha para a letra B. Fomos seduzidos e na letra B somos seduzidos. Ah, nós estamos sendo seduzidos pela ilha agora. Então, no presente. Tá vendo? Se você observasse somente ali o termo verbal, você já conseguiria matar a questão. Porque nós estamos sendo seduzidos pela ilha agora. E por que somos seduzidos pela ilha? Seria a transformação. E por que somos seduzidos pela ilha? A ilha transformou-se em agente da passiva. E vai ser somos seduzidos porque o verbo seduz se encontra no presente. Então, resposta correta, letra D. Fechou? Acertaram aí? Espero que sim. Vamos lá. Deixa eu abaixar aqui a telinha. Questão de número 9. Acredito que Maria tenha feito a lição. Passando sua oração destacada para a voz passiva, o verbo ficará assim. Opa, então faça aí. 10 segundos. Já aprenderam a passar para a voz passiva. Acabamos de fazer o exercício. Podemos? Então vamos lá. Pessoal, só um detalhe aqui. Quando caiu esse exercício aqui, uma das provas, teve aluno que falou, professor, isso daqui dá para a gente anular, né? Mas por quê? Porque já está na voz passiva a oração. Aí eu leio assim, acredito que Maria tenha feito a lição. O aluno considerou que estava na voz passiva simplesmente por ele ter visto uma locução verbal. Tenha feito. Mas olha só, o sujeito ali está recebendo a ação ou está praticando? Acredito que Maria tenha feito a lição. Quem tenha feito a lição? A Maria. A lição, na verdade, né? Falei missão para vocês. Então, Maria tenha feito a lição. Então, ela praticava a ação de fazer a lição. Então, aqui, não é porque a locução verbal é que a minha frase, que a minha oração vai estar na voz passiva. Eu tenho que verificar se o sujeito está sofrendo ou se está realizando a ação. Tranquilo? Então, vamos lá. A Maria tem que virar agente da passiva. E a lição, que é um objeto direto, que está complementando a locução verbal, tem que virar o quê? Isso, tem que virar ali o termo que recebe a ação, ou seja, o sujeito passivo, o sujeito paciente. Então, a transformação ficaria: acredito que a lição tenha sido feita por Maria. Por Maria, agente da passiva. A lição vai ser o nosso sujeito paciente. Então, o correto, tenha sido feita por Maria. Tranquilo? Então, resposta correta, o que vai dar para nós aí? Isso, letra B, de Bosque. E o detalhe, bisuzinho aí. Toda vez que houver uma locução verbal e você tenha que transformar para a voz passiva, o verbo auxiliar da locução verbal ele não muda. Como assim, professor? É porque, olha só, acredito que Maria tenha feito. Verbo auxiliar é o tenha. E o verbo principal é o feito. Tranquilo? Feito, verbo fazer. Só que ele está no particípio. Isso, no particípio irregular. Pessoal, mas verbo ter, eu não utilizo o particípio regular, mas só que não existe a forma o quê? Fazido. Não existe fazido. Ok? Só existe a forma irregular. Então, mesmo eu utilizando o regular ter, eu vou utilizar o nosso verbo fazer na forma nominal ali, particípio irregular, por não existir a forma regular. Pegou o bizu? Aí percebam que, quando eu transformo para a voz passiva ali, analítica,
o verbo auxiliar não muda. E ele não vai mudar em nenhuma das situações que houver nossa locução verbal. Tranquilo? Vamos lá então. A resposta correta é a letra B, de bosque. Vamos à próxima questão. Questão de número 10. Deixa eu puxar minha telinha novamente aqui. Vocês não estão vendo a telinha, mas eu estou vendo. Vamos lá. Transportando para a voz passiva a frase eu estava revendo, naquele momento, as provas tipográficas do livro. Obtém-se a forma verbal. Quem pegou o bizu na 9 vai acertar 10 tranquilamente. Então, façam. Só tomem o cuidado de concordar sempre. O sujeito, concordar o sujeito com a sua locução verbal, ok? O tempo do verbo auxiliar não muda, mas pode ser que dependendo do objeto direto lá na voz ativa, haverá mudança. Somente no singular para o plural, mas o tempo verbal do verbo auxiliar não muda. Aí eu passei todo bizu, né? Então vamos lá. Eu estava revendo, naquele momento, as provas tipográficas do livro. Obtém-se a forma verbal, passando-se então para a nossa voz passiva, analítica. Podemos? Então vamos. Quem que vai ser ali o seu sujeito? Na voz ativa. Isso, eu. Estava revendo. Quem rever alguma coisa. Estava revendo o quê? As provas tipográficas do livro. Então vai ser um objeto direto. O objeto direto tem que virar sujeito paciente. E o sujeito da voz ativa tem que virar o quê? Isso tem que virar o nosso agente da passiva. Então vamos lá. Começa lá pelo objeto direto, então, que ele passa a ser sujeito. As provas tipográficas do livro estavam sendo revistas por mim. Olha aí. Pessoal, mas isso, é isso mesmo. Estavam por quê? Porque as provas tipográficas vai ser o sujeito da voz passiva, que se encontra, então, no plural. Então, o verbo estava vai concordar no plural também. Por isso que vai ficar estavam sendo revistas. Por que sendo revistas e não sendo revisto? Porque concorda com provas tipográficas que é feminino e plural. Tranquilo? As provas tipográficas do livro estavam sendo revistas por mim naquele momento. Então, como resposta correta, nós temos letra E. Eco. Pegou o bizu? Show de bola. Questão de número 11. Marcar a alternativa que não contenha advérbio de intensidade. Então, só lembrando, advérbio pode estar para um verbo, para um adjetivo ou para outro advérbio. Verifiquemos, então, em qual não há advérbio de intensidade. Exprime o quê? Isso, circunstância. 10 segundos para vocês. Detalhe, advérbio, classe gramatical, o que é invariável. Ok? Podemos? Então vamos. Devo lembrar o quanto posso ser inocente. Opa, tem advérbio aí? De intensidade? Ah, tem advérbio de intensidade, né? A palavra quanto, ok? O quão posso ser inocente? Posso ser muito inocente? Então, quanto? Nosso advérbio de intensidade, na letra A. Na letra B. Se
respondi com frieza a muita bondade. E aí, tem algum advérbio aí? Muita? Advérbio de intensidade? Não, né? Por que não? Porque muita está no feminino, acompanhando o substantivo bondade. Então, muita, pouca, não são advérbios, ok? Muita bondade. Quanta bondade? Não dá para saber, né? Então, nosso pronome ali é indefinido, tranquilo? Muita bondade. Já que variou está no feminino, então não é advérbio. Até porque está acompanhando o substantivo bondade. E advérbio nunca estará para um substantivo. Então, a letra B, não temos nenhum advérbio de intensidade. Vamos ver na C. Os papéis mais urgentes. Tem algum advérbio de intensidade aí? Isso, mais, menos, são o quê? Advérbios. Mais urgentes. E urgentes são o quê? São adjetivos. Ou melhor, é adjetivo. A palavra urgentes é adjetivo. O advérbio poderá estar para um adjetivo. Então, perfeito, está correto. Na D, tão cheia de histórias. Tem advérbio aí? Tem, né? O advérbio tão, muito cheia de histórias, tão cheia de histórias, quão cheia de histórias, ok? Então, o nosso advérbio, estando para o nosso adjetivo, cheia. Então, na letra D, também há advérbio de intensidade. Somente na letra B de bosque, que não há. Pegou, professor? Show de bola. Vamos lá. Questão de número 12. Os advérbios em mente das alternativas abaixo designam a mesma circunstância, exceto em. Então, teremos que achar ali uma circunstância diferente das demais, ok? Com os advérbios terminados com o sufixo mente. Tranquilo? 15 segundos. Faça! Estou dando um tempinho para o pessoal fazer, porque às vezes alguém não conseguiu fazer porque não entendeu o enunciado, por isso que eu dou esse tempinho para que vocês possam fazer, tranquilo? E às vezes quem fez e não tinha nem entendido o enunciado, pegou o bizu agora e vai fazer da maneira correta. Podemos? Então vamos. Letra A. Os soldados combateram estoicamente até a morte. Então eles foram estoicos, ok? Foram firmes, fortes, guerreiros até a morte. Então eles combateram de modo estoico, ok? De modo estoico, estoicamente, tranquilo? Então nós temos ali circunstância de modo. Na letra B. Os fiscais sugeriram ironicamente que os candidatos fossem submetidos a um outro exame. Então, eles sugeriram de modo irônico. Novamente, então, nós temos o quê? Nós temos um advérbio de modo. Então, se nós temos dois de modo, nós temos que achar pelo menos um dentre as duas alternativas que não seja de modo, que vai ser o nosso diferente. Na letra C. Possivelmente haverá uma nova oportunidade. E aí, de modo também, possivelmente? Não, né? Haverá uma nova oportunidade? Isso é certo? Não é algo que é algo duvidoso. Pode ser que haja, pode ser que não haja uma nova oportunidade. Então, o advérbio que ele nos traz, deixa-nos o benefício da dúvida. Então, aqui, possivelmente, é o nosso advérbio de dúvida, tranquilo? Circunstância de dúvida, diferente dos demais que são de modo. Quer ver? Na letra D tem que ser de modo também, porque senão a questão está furada. No momento da discussão, alguns convidados saíram sutilmente, sem despedirem-se. Então, eles saíram de modo sutil. Tranquilo? Então, resposta correta, a letra C, possivelmente advérbio de dúvida. Próxima questão. Questão de número 13. Opa, passou um pouquinho aqui.
Assinale a alternativa em que o advérbio está incorretamente classificado. Aquele trabalho foi feito bem devagar. Advérbio de modo. E aí? Tá certo? O trabalho foi feito devagar. O modo como ele foi feito. Se ele pede para nós classificarmos ali o advérbio bem, que está para o advérbio devagar, aí seria o advérbio de intensidade. Pessoal, mas não seria de modo? Não, ele foi feito bem devagar, bastante devagar. Então, dependendo da oração, o advérbio de bem poderá não ser um advérbio de modo, poderá ser um advérbio de intensidade. Porque intensifica o advérbio de modo devagar, mas devagar está certinho ali, tá? Advérbio de modo, o modo como foi feito devagar, vagarosamente. Tranquilo? Como ele caiu incorreto, letra A não pode ser para nós. Lembra do bizu? Incorretamente, está em negrito ali, o que eu faço? Rabisco. Rabisco, chama atenção, porque talvez na hora da prova, da correria ali, você fosse fazer a questão, opa, isso daqui está certo, já marca a letra A e já passa para a próxima. Só que ele queria incorreto. Tranquilo? Fiquemos atentos. Letra B. Ela nunca parece dizer a verdade. Negação. Foi falado isso aí em aula, né? Que eles adoram trazer o advérbio nunca como advérbio de negação. No entanto, o advérbio nunca não é de negação, apesar de ter um sentido negativo, né? Nunca e jamais não são advérbios de negação. São advérbios de quê? Isso, de tempo. Nunca e jamais são advérbios de tempo. Em tempo algum parece dizer a verdade. Então, B de Bosque está incorreta. A resposta correta para nós é a B. Até porque na C estamos bastante satisfeitos com o caso. Estamos muito satisfeitos com o caso. Intensidade. Pessoal, mas não tem aquela situação lá que o bastante, quando estiver para uma palavra no plural, ele pode variar? Isso mesmo, só que depende da palavra, né? Essa palavra tem que ser um substantivo, porque aí não será mais o advérbio bastante, ok? Será o quê? Isso, será o pronome indefinido bastante. Vai para o plural, acompanhando o substantivo. Lembra lá que eu falei dos pães? Fui à padaria e comprei bastantes pães. Substitui por muito. Comprei muitos pães. Se substituir por muito, o muito variou, então bastante também vai variar, porque está acompanhando o substantivo pães. Comprei muitos pães, comprei bastantes pães. Pegou o bizu? Show de bola! Na letra D, os soldados seguiram adiante. Os soldados seguiram, ponto. Consigo entender, só que ele quis colocar mais uma palavrinha ali adiante, ligada ao verbo seguir, ou seja, foram mais à frente, dando a entender para nós a circunstância de lugar. Então está correto também. A única incorreta é a letra B de Bosque. Próxima questão, número 14. Deixa eu abaixar a tela. A bela moça estava na rodoviária, num dia claro de verão, encostada em uma grade. Vestia uma saia azul e blusa branca e tinha no pescoço uma gargantilha preta. Segurava um livro velho e amarelado. Era uma figura misteriosa. No texto, acima, há 4 opções adverbiais. Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente as circunstâncias que essas locuções expressam. Então, lembremos-nos, nossas locuções adverbiais são formadas de preposição mais substantivo e estarão ligadas a verbos, exprimindo circunstância de alguma coisa. Achemos, então, as nossas locuções adverbiais e tentemos classificá-las. Tranquilo? Vamos lá. 20 segundos.
Toma água. E aí, acharam as locuções adverbiais? Preposição mais substantivo. Vamos lá, então. Vou dar um resumo primeiro. As nossas opções adverbiais. Vamos lá? Vamos achar as quatro? As quatro? A moça estava na rodoviária. Então já aparece uma aí, né? Na rodoviária. Isso. Preposição em mais o artigo a mais o substantivo rodoviário. Olha que maravilha. Então, locução adverbial de lugar. O lugar onde ela estava. Então já temos uma. Lugar. Num dia claro de verão. Opa, em mais um. Num. Então já tem preposição. Num dia. Preposição mais substantivo, aí deixa ali os adjetivos do nosso substantivo dia. Mas o principal da minha locução adverbial ali, eu tenho? Tenho. Preposição mais substantivo. Em um dia. Tranquilo? Em um dia claro de verão. Lembra-nos o quê? Isso, tempo. Tranquilo? Então, a segunda locução adverbial classificada como locução adverbial de tempo. Encostada em uma grade. Mais uma locução adverbial de quê? Isso, de lugar. Em uma grade, o lugar onde ela estava encostada. Agora, falta mais uma. Vestia uma saia azul e blusa branca. Quem veste alguma coisa. O quê? Uma saia azul e uma blusa branca, complementando o sentido do verbo. Então, são objetos que complementam o sentido do verbo e não adjuntos adverbiais ou locuções adverbiais. E tinha no pescoço uma gargantilha preta. Opa, tinha uma gargantilha preta. Em que lugar? No pescoço. Em mais o, no. Preposição mais substantivo pescoço. Então, mais uma locução adverbial de lugar. Então, nossas locuções adverbiais são na rodoviária, num dia claro de verão, em uma grade e no pescoço. Vai dar o que para nós? Lugar, tempo e as outras duas de lugar. Vai dar letra A. Confirma aí. Bateu? Ok, então, resposta correta, letra A. Vamos à próxima questão. Deixa eu abaixar a tela. Agora deixa eu jogar minha telinha para o lado. Pronto. Não há advérbio ou locução adverbial em. Opa, então eu já sei o que é advérbio e já sei o que é locução adverbial. Eu quero ali a alternativa em que não há nenhum dos dois, nem advérbio, nem locução adverbial. 20 segundos para vocês. Mais 5 segundos. Podemos. Então vamos. Não há advérbio ou locução adverbial em. Letra A. Esta página, imaginamos-la profundamente emocionante e trágica. E aí, tem algum advérbio aí? Aparece na nossa advérbio profundamente. Tranquilo? Então, temos um advérbio. Não pode ser a letra A. Letra B.
eu vou tirar você de mim, assim que descobrir com quantos nãos se faz um sim. Nãos, sim. Advérbio aí? Ah, não tem, né? Porque os nãos ali estão o quê? Estão no plural, está substantivado. Então, nãos aqui transformou-se em um substantivo. Então, ele não é um advérbio nesta oração. Se faz um sim ao nosso artigo estando para a nossa palavra sim. Ou seja, também não será considerado um advérbio. Então, na letra B, nós não temos advérbios ou opções adverbiais, porque não será considerado substantivo e sim será considerado também um substantivo, pois foram substantivados, foram determinados. Tranquilo? Na letra C, sua feição era triste, distante, mas essa feição nunca me pareceu tão distinta, tão altiva. Dá uma olhadinha aí. Nunca, tão, todos os advérbios. Então, letra C, cancela. A raça humana risca, rabisca, pinta a tinta a lápis, carvão ou giz, o rosto da saudade que traz do Gênesis. Então, ó, a tinta, a lápis, a carvão ou a giz, ela pinta com estes instrumentos, a tinta, a lápis, a carvão ou a giz. Então, nós temos as nossas locuções adverbiais de instrumento na letra D. Então, como resposta correta, nós temos letra B, de bosque. Vamos lá. Próxima questão.